Você já parou para se perguntar como é conciliar uma carreira como Ministério Público com casamento, filhos e ainda arrumar tempo para a poesia? Hoje nós vamos conversar com a doutora Fátima Travassos, atual Corregedora-Geral do Ministério Público do Maranhão, que já fez isso e muito mais. Doutora Fátima já ocupou e ocupa cargos de liderança estratégicos dentro do Ministério Público do Maranhão. E nós vamos saber um pouco das experiências dela e de toda a história que ela tem para nos compartilhar. Fique com a gente, que o episódio está apenas começando. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além dos Autos. Eu, Lícia Cavalcante, juntamente com Felipe Rotondo e Érica Beckman, meus colegas, estamos hoje aqui tendo a honra e o privilégio, de receber a nossa corregedora-geral do Ministério Público do Maranhão, doutora Fátima Travassos. Seja bem-vinda, doutora Fátima. Nós vamos hoje aqui conversar um pouco sobre a sua carreira, as suas experiências. Esse espaço aqui foi construído ou pensado para que o promotor de justiça, o procurador e a sociedade de forma geral pudesse conhecer um pouco mais do Ministério Público, que vai além do promotor de justiça, que vai ao fórum, que está ali todos os dias com a sua beca, fazendo seu júri, fazendo suas audiências. E aqui nós vamos conhecer um lado mais humano, uma forma de executar o trabalho do Ministério Público, de levar resultados para a sociedade de uma forma mais resolutiva, direta, humanizada. E hoje a gente queria saber um pouco, começar, como foi a sua história dentro do Ministério Público? Quando foi que a senhora ingressou, né? A senhora já comentou aqui que a senhora chegou ao Ministério Público do Maranhão em 1987, pouco antes da Constituição de 88. Então, assim, no momento bem que nascia ali, logo que aflorava. Então, a senhora ajudou a construir o perfil de Ministério Público que a gente tem hoje. E eu queria que a senhora falasse um pouco da sua experiência como promotora de justiça, como membro do MP. Olha, boa tarde a todos que estão assistindo, e o nosso colega Felipe Rotonda, a nossa colega Érica Beckman e a Lícia, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês e dividir um momento bem descontraído, né? Da nossa carreira, né? Que vai além dos autos, né? E eu ingressei no Ministério Público em 1987, 11 de março. Foi, assim, uma alegria para mim, porque eu morava em Brasília nessa época, eu era auditora fiscal do Ministério do Trabalho, né? E vim fazer esse concurso aqui só para ter experiência, para me submeter a um concurso de juiz substituto em Brasília. E nisso passei. E aí também veio a vontade de retornar ao Maranhão, né, que é meu estado. E para mim foi, no início, muito jovem, né? Com poucos anos, 3 anos de formada. E aí a gente, mulher jovem, a gente foi, naquela época não existia curso de formação, não existia escola superior do Ministério Público. Então a gente assinou o ato de posse e era imediatamente jogado na comarca. E cheguei na comarca, fui a minha primeira comarca como substituta, foi Pedreiras, foi uma comarca assim, que também marcou, porque foi eu em substituição, mas logo tomei titularidade lá em Riachão, quase 1.000 quilômetros da capital. E para mim foi assim foi um marco, porque eu tive que deixar minha filha de 4 anos e meio, né? E quando eu estava fazendo concurso, assim que eu passei, descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. E tive que carregar 8 meses viajando para Riachão, né, para essa comarca, deixando o marido e minha filha de 4 anos e meio para trabalhar. E só vim aqui visitar o marido e a filha uma vez ao mês, a última semana, para receber o pagamento, porque nós não tínhamos, né, essa facilidade que nós temos hoje. Então, a gente ia para uma fila lá na Praia Grande, receber o pagamento. Então, uma semana a gente combinava com o juiz para a gente vir visitar a família. Então,
Então, isso foi, assim, um desafio muito grande, né? Porque a gente fica entre... E logo eu me descobri vocacionada para o Ministério Público. Eu ia perguntar para a senhora conhecia o Ministério Público, já sabia como é que era um carreira... Mas não tinha, assim, a noção das emoções, da vocação que eu me descobri foi exercitando. Então, tanto é que eu vim fazer o concurso para ter experiência. Achava que nem ia passar. E passei, porque sempre vivi também estudando, eu sempre fui concurseira, né? Naquela época, só tinha concurso em Brasília, fora, eu tive que sair daqui por conta disso, porque aqui no Maranhão não tinha concurso. E aí, tive que ainda superar essa dificuldade, ficar longe do meu marido, da minha filha pequena, né? Que sentia falta. Quantas vezes eu chorava, né? Porque estava distante. E a gente só tinha o telefone fixo para falar, né? Sim. Mas... sempre eu tive muita fé em Deus e muita força e logo me identifiquei com a causa do Ministério Público, com as pessoas que iam ao meu encontro na comarca, né? Principalmente as pessoas mais carentes, as pessoas que precisam realmente ter garantido os seus direitos indisponíveis, como a saúde, a educação, a infraestrutura, né? E eu me identifiquei com com o Ministério Público, com a causa do Ministério Público, inclusive também no Tribunal do Júri, né? Doutora Fátima, a Lícia falou que a sua turma entrou em 87, né? E logo em 88 veio a Constituição, que delineou um novo perfil de Ministério Público, né? E a senhora, com a sua turma, acho que foram impactados por essa nova ordem constitucional, por esse novo cenário de Ministério Público, e tiveram que ali traçar os rumos iniciais daquele órgão que estava se formando com toda aquela robustez como é hoje na nossa Constituição. Eu queria que a senhora nos contasse como foi esse desafio. Então, foi um desafio, esse foi o desafio maior, foi a gente se posicionar com um novo perfil que estava sendo delineado em meio à discussão da Constituinte desse novo Ministério Público, que era o Ministério Público Social, transformador, resolutivo, que hoje tanto a gente prega, né? E eu me lembro que eu assumi logo essa condição, chegava nas comarcas e já não só atuava, a minha atuação não se restringia só a atos judiciais, mas eu era muito mais do que isso, na atuação extrajudicial, e dando resolutividade àqueles problemas que a gente podia dar solução, tirar do judiciário com outra, demandas que para o cidadão não interessa. Se você se está sendo resolvido o problema dele, se é por uma ação administrativa do Ministério Público ou mesmo por uma ação judicial. O importante é que isso chegue de uma forma célere. E nós fomos, esse concurso nosso, de 87, nós fizemos em janeiro e em março nós já assumimos, né? E teve essa incumbência de se revestir desse novo perfil. Então, nós já chegamos incomodando no bom sentido de não ser aquele promotor só da acusação no Tribunal do Júri, que era assim que era conhecido, promotor só acusa, né? E nós sabemos que quando ele acusa, ele está também defendendo a sociedade, porque ele está defendendo a justiça, né? E só acusa se tiver prova, se não tiver, ele tem que pedir até absolvição. E aí nós fomos responsáveis por isso. Então a gente já naquela época, a gente já fazia seminários para discutir drogas, para discutir questões ambientais, entendeu? E a gente, quando vinham as demandas contra prefeito, contra gestores, a gente já tinha aquela vocação de resolutividade, chamar o gestor. Então, eu notificava, havia um PA, a gente chamava o PA, procedimento administrativo, e chamava antes de entrar com inquérito civil. E já dizia, senhor prefeito, o senhor tem quanto tempo para fazer para dar a solução? Isso aqui é em relação a um hospital, a uma escola, ou mesmo serviço de infraestrutura, né? Saneamento básico. E aí ele dizia, não, doutora, o senhor precisa de um ano? Não, doutora, não, eu não preciso de tudo isso, eu preciso, hoje nos 60 dias, eu vou lhe dar 6 meses, porque aí a gente não tem nada de prorrogar, então o senhor vai. E assim, eu fui promotora que pouco entrei, que ingressei com a ação civil pública, porque eu dava resolutividade, e assim a gente conquistava o próprio gestor, o gestor tinha aquele respeito,
porque ele não via a gente como sendo simplesmente... Claro que na hora que a gente tiver que entrar com uma ação, se o gestor não responde ao convite do Ministério Público para sanar aquela situação, nós temos que efetivamente ingressar com a ação. Mas a gente, já mesmo jovem, a gente já tinha esse jeito de dar resolutividade. E hoje eu fico feliz, porque eu me lembro também, quando eu fui procuradora-geral, eu preguei, acho que foi a primeira vez que eu falei Ministério Público Resolutivo. Isso. E hoje é a pauta do dia. Doutora Fátima, nosso primeiro episódio foi com a Letícia. Ela relatou que ela, e as meninas também, Érica e Elícia, que quando entraram no Ministério Público eram bem novas, mulher nova. A senhora teve alguma dificuldade por conta disso? Eu tenho até casos engraçados, né? Pode contar, a gente adora. Né? Então, eu tenho 37 anos de Ministério Público, eu tenho cara de menina, né? Então, é igual vocês imaginam, 37 anos atrás. Então, eu cheguei na comarca, quando eu pedi remoção de Riachão, né, para uma outra comarca, que foi Dom Pedro, uma comarca que me marcou também muito, também até pelas condições sociais que realmente precisava do promotor de justiça, né, da ação do Ministério Público. E aí chegou nós não tínhamos um gabinete, nem no fórum, não tínhamos promotoria, não tínhamos gabinete, e eu pedi, por favor, para o juiz me deixar eu botar minha banquinha na frente ali, no hall de entrada do fórum. E eu ficava lá, quem chegava pensava até que eu era secretária, né? Então, aí chegou uma senhora e disse, ô menina, eu queria falar com a promotora. Minha filha, tu pode chamar ela para mim? Aí eu disse assim, pois não, diga o que a senhora... Não, minha filha, eu quero falar com a promotora. Eu digo, você está falando com ela. Eu sou a nova promotora daqui, a doutora. Ela se aposentou e eu que assumi aqui a comarca, pedi remoção. Minha filha, eu estou pensando, minha filha, que eu ia encontrar aqui uma velha carrancuda e chego e encontro uma garota aqui. Então, quer dizer, são coisas assim. E a gente, como mulher... e jovem, a gente se sentia muito mais... A gente tinha que trabalhar muito, mostrar competência para que as pessoas acreditassem na gente. Então, e graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei minha marca de respeito, de credibilidade, porque eu sempre procurei a paz social, transigir naquilo que a gente pode transigir para trazer justamente a resolutividade dos problemas. A senhora tocou num ponto, né, que até hoje, às vezes, a gente sente muito isso, que a mulher, ela precisa estar o tempo todo, ela precisa demonstrar o tempo todo que ela é competente, né? Às vezes a gente fala muito nisso. Então, para a mulher sempre tem um fardo maior, uma cobrança maior. Às vezes, uma mesma postura, ainda mais quando num cargo de liderança, se fosse feita por um homem, seria aceitado naturalmente. Mas às vezes quando é a mulher, porque a mulher é arrogante, é porque a mulher não sabe pedir e tudo mais. Mas eu queria saber lá, quando a senhora entrou, o fato de ser mulher já não era, acredito que não era tão comum assim, uma mulher num cargo de liderança ocupando um cargo como esse. O fato da senhora ser mulher lá quando a senhora entrou em 87, a senhora tem alguma história que tenha marcado, tem alguma dificuldade que a senhora possa nos relatar, que a senhora trouxe desse tempo do seu ingresso? Ou da própria carreira? Olha, as mulheres sempre realmente enfrentaram acho que até um pouco de preconceito e discriminação, que mulher é menos do que o homem, né? Na competência e tudo. E o que eu sempre procurei, aí eu sou mulher, sou jovem e tenho um cargo de grande repercussão social que eu tenho que me afirmar e tenho que fazer, não só a sociedade me respeitar, sobretudo a minha instituição. Então eu procurei incorporar esse Ministério Público novo da Constituição de 88, que realmente defendia a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais individuais disponíveis, logo de antemão. Eu cheguei numa determinada comarca e senti a necessidade lá todo dia se matar. Por encomenda era assim, a pessoa estava sentada na porta. Era pistoleiro. A pistolagem era grande. Crime de lesão corporal. Todo dia tinha crime de lesão, ou homicídio, ou lesão corporal grave. E eu disse, eu vou fazer uma operação. E esse foi o primeiro desafio, né, dessa jovem promotora de justiça. E eu fui procurar o delegado. O delegado era o delegado
da Polícia Militar, né? Era um sargento. E eu cheguei, delegado, nós vamos ter que fazer uma operação aqui na cidade. E nós temos que procurar, eu quero saber quantos policiais a gente pode dispor para a gente desarmar a população. A gente tem que aprender armas, porque tem muito crime de lesão corporal, muito homicídio. Né? E aí ele disse, não, doutora, a gente pode, agora só nós temos 2 policiais. Aí eu digo, 2 policiais? Como é que eu vou fazer uma operação para prender essa arma? Aí ele disse, eu digo, aqui só tem uma entrada e uma saída. Então nós vamos fazer assim, um policial fica na entrada da cidade, outro na saída. E eu fico indo para lá e para cá, durante o dia. E assim, aí fez. Nós aprendemos muitas armas brancas, todo tipo de arma, revólver. E eu fiz o levantamento na época, 4 meses durante, não chegou ao nosso conhecimento um crime de lesão corporal, que ali era como e homicídio. E também eu comecei logo pedindo prisão preventiva, renovação da expedição de mandados, e aí muita gente correu, quem estava lá, e nós conseguimos realmente melhorar a questão da violência lá nessa comarca. Então foi uma coisa assim que me marcou, e eu sempre mostrei. Então eu me senti de logo, não tive tempo, respeitada. Com credibilidade. Por quê? Porque a população ia ao meu encontro e eu procurava dar resolutividade, sendo através de uma notificação extrajudicial ou mesmo através de uma ação judicial. Doutora Fátima, a senhora exerceu durante sua carreira no Ministério Público cargos assim, de liderança. A senhora foi presidente da associação, da AMPEM, foi procuradora-geral de Justiça, agora corregedora, hoje já sendo procuradora, né, de Justiça. O que a senhora aponta dessa sua trajetória? Qual foi o seu maior desafio que a senhora poderia nos apontar? Olha, o meu primeiro maior desafio foi ser presidente da minha entidade de classe, né? E foi assim, por quê? Porque eu acho que eu tenho uma vocação para trabalhar em prol das pessoas, né? Eu acho que se não tivesse sido promotora, talvez eu fosse uma freira, fazer caridade. Então eu tenho esse lado meu muito humano, né? Que eu herdei mesmo da minha família. E a Associação do Ministério Público foi o meu primeiro exercício. Então, de trabalhar em prol da classe, de sempre estar ali aconselhando os colegas e defendendo os colegas. Sim. Quando vinha um colega que estava com uma situação na corregedoria, eu ia lá com ele, falava com o procurador-geral, ia lá, ajudava a escrever as defesas, cansei de fazer isso. Então, eu tive esse lado assim de querer ajudar, de colaborar. Eu tenho, isso aí é meu, de dentro, eu tenho um espírito muito aguçado de justiça dentro de mim. Doutora, aproveitando, a senhora teve alguma referência dentro do Ministério Público, alguém que lhe inspirou durante essa carreira para superar essas dificuldades? Doutora Elimar. Doutora Elimar foi a procuradora-geral que eu acho que eu fui discípula dela, né? E ela era uma mulher assim de muita força e que representou muito bem o nosso Ministério Público. Então, ela me inspirou, eu acho que eu sou discípula dela e procurei, né, trilhar. E eu sei que ela tinha também um carinho muito especial, né, por mim, por todas, hoje por todos nós daquele concurso, ela tinha assim, porque ali era um novo momento do Ministério Público, que antes só se conhecia o promotor como órgão acusador. Não era nem da família, era o órgão era o acusador do Tribunal do Júri, entendeu? E o outro meu desafio foi como procuradora-geral. Então, Deus me permitiu, né, chegar lá e procurei dar o melhor de mim. Né? Encontrei o Ministério na época, uma situação muito, em termos orçamentários, mas nós conseguimos deixar o Ministério Público saneado. Tanto é que a nossa procuradora-geral, que me substituiu, a doutora Regina Rocha, teve condições de fazer outro concurso, criar mais cargos. Olha que eu criei cargos. E aí eu deixei bem o Ministério Público saneado e eu acho que foi assim, um outro exercício que marcou muito a minha vida, que foi uma oportunidade também de humanidade. Porque a gente, nesses cargos, a gente se humaniza. Porque a gente se coloca no lugar do outro. Seja como presidente da associação, seja como procurador-geral, seja como corregedor. Antes de a gente entrar nos outros tópicos, aqui, ouvindo a doutora Fátima,
parece que as mulheres têm um protagonismo no Ministério Público do Maranhão. A gente já falou no episódio anterior com Samira sobre a representatividade feminina no Ministério Público. Ouvindo a doutora Fátima, que já foi presidente da associação, já foi procuradora-geral, já conselheira, corregedora-geral hoje, já foi procuradora-geral de Justiça. Citou a doutora Elimar, que foi a primeira procuradora-geral de Justiça. Citou a doutora Regina Rocha, procuradora-geral de Justiça. Quem escuta pode parecer, não, o Ministério Público só tem mulheres. Aqui a gente somos 4, eu sou o único homem, 3 mulheres. Mas como é que era esse cenário do Ministério, das mulheres dentro do Ministério Público? Porque a senhora... Mas hoje, até hoje, nós evoluímos bastante. Nós somos praticamente maioria no Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público do Maranhão, a gente foge um pouco da regra dos demais Ministérios Públicos dos demais estados. Aqui no Maranhão, a gente tem uma representatividade feminina muito grande e bem proativa. Aí é o meu questionamento. O que é que será que trouxe esse fato de ser diferente? Porque não é a regra. Isso aqui o Maranhão é uma exceção. A senhora tem alguma suspeita? Por que no Maranhão... Porque a mulher, ela está cada vez mais se colocando, estudando, procurando a sua autonomia e procurando espaço dentro da sociedade, porque dessa forma, homens e mulheres juntos, que nós vamos transformar a sociedade em pessoas, em crianças, adolescentes, tornar um adulto mais cidadão, né? E é isso aí. Pronto. Hoje a senhora está atualmente exercendo o cargo de corregedora-geral do Ministério Público. E assim, para o público que não conhece, a corregedoria ela atua como um controle interno, né, do trabalho, das funções do membro do Ministério Público. Aí eu queria que a senhora só explicasse um pouco o que significa, o que é a Corregedoria Geral, e a senhora tem aí 3 meses, acho que cerca de 90 dias ainda no cargo, né? Recente, ainda está conhecendo as comarcas, o trabalho, os colegas. Mas eu queria que a senhora explicasse para o público, principalmente que a gente tem ouvintes que não conhecem o Ministério Público internamente, um pouco do que é a Corregedoria. A Corregedoria Geral do Ministério Público ela tem por finalidade orientar os membros do Ministério Público, promotores e procuradores de justiça, principalmente orientar. E a fiscalização é natural de quem orienta, né? Eu costumo dizer que quem bem orienta, pouco pune, né? E a chave da nossa gestão é justamente a orientação, entendeu? E essa orientação, ela passa também por planejamento, né? De uma corregedoria também mais atuante, mais presente, né? E nós estamos desenvolvendo hoje, no âmbito da corregedoria, vários projetos. Inclusive, nós queremos, em breve, nós teremos uma sala de situação onde nós vamos ter permanentemente o acompanhamento, né, das promotorias de justiça, das procuradorias, do que está, o controle, né, da atuação dos membros, né? E isso nós estamos também provocando para que cada promotoria de justiça e procuradoria tenha o seu plano de gestão. Nós estamos construindo nosso planejamento estratégico, né? Estamos mudando, já estamos incrementando um fluxo, alterando o fluxo para que a corregedoria ela seja muito mais eficiente. Nós temos carência de servidores ainda, infelizmente, o Ministério Público está carente de servidores, inclusive na administração superior. Então, a corregedoria, como órgão da administração superior, ela tem essa incumbência de orientar, né? E é isso que nós estamos fazendo, já inclusive com as correições. Desde o dia 22 de julho, nós estamos fazendo correções, não só nas promotorias, mas nos CAUs, nas procuradorias. Essa próxima semana eu vou fazer correção em 4 procuradorias de justiça. Então, nós já, nesse intervalo de 22 de julho até agora, dia 10, nós já fizemos 35 correções. Aproveitando, doutora Fátima, como o nosso público é variado, não é só promotor de justiça, estudante, explica um pouquinho para a gente o que é uma correção, para o público saber.
Porque, às vezes, eu acho importante, porque o público acha que o promotor é solto, ninguém fiscaliza, pode tudo. Não, é justamente apurar a produtividade, a resolutividade. Se aquele promotor está sendo resolutivo, a presença dele na comarca, a presença dele nos atos judiciais e a presença dele, sobretudo, fiscalizando as delegacias, as instituições que são incumbidas de ato infracional, da proteção da infância e adolescência, visita a essas instituições. Então, porque o promotor de hoje não é promotor só judicial, ele tem uma agenda institucional que tem que ser garantida, né? E essa agenda essa agenda extrajudicial, que hoje é muito cobrada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, é que realmente vai demonstrar que o Ministério Público é resolutivo, ele tem a sua atuação resolutiva, no âmbito administrativo, dando solução, principalmente aquelas demandas estruturais. Que agora está se falando muito em processo estrutural. Inclusive, a gente chamou um colega Joaquim recentemente. Não é que é é importante você envolver todas as pessoas que são responsáveis para dar solução para aquela problemática. Então, essa resolutividade que lá em 87 eu já fazia. Lá em Dom Pedro, lá em Riachão, em Itapecuru-Mirim. A correção do lado de nós, promotores de justiça, eu acho importante, porque também é um momento para a gente poder mostrar para a instituição o nosso trabalho. Porque, às vezes, por óbvio, o corregedor-geral e a corregedoria não tem como conhecer a fundo todo o trabalho do promotor. Somos 312, 313 promotores e procuradores de justiça, não tem como saber o tempo todo. Então, aquela é uma oportunidade para o promotor mostrar o trabalho tanto para a corregedoria quanto para a própria sociedade. Eu sempre faço questão de... Os resultados, né? Porque através dessa correção a gente vê... E também para assegurar, né? Que o trabalho... Para assegurar a qualidade, o alcance do trabalho. O promotor, ele não é solto, ele é altamente cobrado, né? A corregedoria... Até porque o membro do Ministério Público, o Ministério Público em si, é formado pelos promotores e procuradores de justiça. Então, saber que nosso trabalho é bem feito, que nós somos transparentes, mostramos um resultado, como a senhora falou, uma resolutividade, é importante para a gente valorizar o trabalho do Ministério Público. Por isso que a gente tem que sempre valorizar o trabalho da corregedoria, porque ali é o momento, como a senhora disse, não é exclusivamente para punir, é para orientar, para saber que aquele trabalho naquela determinada unidade está contento com o que a sociedade espera e o que o Ministério Público espera. E a gente, nessas correções, nós vamos ver, inclusive, as dificuldades dos promotores, até dar solução, auxiliar, até para pedir ao procurador-geral as condições necessárias para que ele possa exercitar o seu munus públicos, né? Doutora Fátima, a senhora falou que enquanto presidente da associação, presidente da AMPEM, a senhora muitas vezes ajudava o colega a fazer uma defesa perante a corregedoria. Agora a senhora está do outro lado, né? Eu gostaria que a senhora nos dissesse como é que é estar desse outro lado, tendo o olhar de quem já esteve ali do outro lado, defendendo, do lado do colega, e lá tendo aquela noção ali de que era primeiro fazendo essa defesa e agora tendo que, vamos dizer assim, julgar essa defesa ou avaliar esse colega. Isso lhe ajuda? Eu acho que a Érica copiou aqui minha pergunta e eu tinha anotado. Olha, eu me sinto, posso assim dizer, o exercício que eu tive na Procuradoria-Geral como presidente da associação, isso hoje me capacitou, né, para estar, inclusive, exercendo essa função. Então, eu, inclusive, estou gostando muito de estar exercendo a função de corregedora. Primeiro, porque eu me coloco no lugar do colega. Eu sempre fui promotora que trabalhei em comarca, né, e deixando marido e filho, né, e sei das dificuldades dos colegas, né. Agora, quando chega, e sou muito prudente, para mim, até prova em contrário, o colega, ele tem o direito à defesa e até que me prove o contrário, né? Eu não sou dessa que chego uma apresentação já estou crucificando, não. A gente geralmente dá oportunidade para o colega, faz um pedido de preliminar de providência, ainda não abri uma sindicância depois que eu cheguei, já abri pedido de providência para oportunizar o colega até mostrar a sua verdade, né? Então, aí a gente faz. Mostrou a verdade, a gente vê que não tem fundamento, arquiva-se. Comunica a pessoa que representou, comunica o colega e, se for o caso, até o Conselho Nacional.
né? E, então, graças a Deus, até agora eu não tive e espero não ter tão cedo, abrir. Mas a gente tem que... e o PAD, nós sabemos que o PAD é da competência do Procurador-Geral. Então, a gente só acompanha, não corre na corregedoria. Então, a corregedoria é responsável pelo pedido preliminar, que é esse de pedido de providência, que a gente dá oportunidade para o colega, né, se manifestar a respeito daqueles fatos e, se for o caso, transforma em sindicância. A senhora falou da prudência, né? A prudência, então, claro prudência que é uma característica né, da pessoa, mas acho que o fato da senhora já ter estado do outro lado, acho que lhe auxilia, muito, porque sabe que toda a história, pelo menos assim, tem duas versões, né? Então é necessário que a gente possibilite. Mas eu acredito também, doutora, que como a senhora é conselheira do Ministério Público, né, do Conselho Superior, já foi procuradora-geral, então a senhora, na verdade, já conhece quase todo o quadro do Ministério Público. Então, quando chega uma denúncia, acredito que a senhora já veja, isso não é do perfil do colega, porque, na verdade, nós sabemos, enquanto membros do Ministério Público, que a imensa maioria, na verdade, nosso quadro de promotores de justiça é um quadro muito bom, de excelentes colegas, extremamente atuantes. Então, quando chega uma denúncia, às vezes claro que você tem que ouvir o colega, né, uma questão de prudência, mas às vezes você já sabe que aquilo ali não é o perfil do colega, porque a gente já conhece todo mundo, né? Todos nós nos conhecemos, né? Também, nós, eu e a Érica, estamos hoje na diretoria da associação. A gente também verifica alguns casos em que há ali o início de um desvio de conduta, assim, não grave, mas assim, o colega poderia estar atuando de uma outra maneira. A gente vai lá, orienta, conversa com o colega, entende qual é a situação, como é que ele poderia melhorar a sua atuação. E tenho certeza que na sua época a senhora também passou por isso. Então a senhora sabe que o papel da associação não é exclusivamente também defender por defender, mas também de orientação. Nós temos o interesse de que a nossa instituição tenha credibilidade na sociedade. Então não é corregedoria contra a associação ou associação contra a corregedoria. Não, ali todo mundo tem o mesmo propósito, o mesmo princípio. É o mesmo propósito. E as instituições têm, quer dizer, a entidade de classe tem que ser respeitada, porque ela tem a sua luta a favor da classe, como também a gestão do Ministério Público também. Então, tem que haver essa relação respeitosa e, ao mesmo tempo, todos nós defendemos a mesma... Né? Nós temos o mesmo objetivo, né? Que é aprimorar a instituição, o funcionamento da instituição. Então, é isso aí. E eu fico muito feliz eu quero fazer um elogio aqui a vocês aí da diretoria da ANPEM, que eu já sinto esse propósito de vocês, né? De buscar, né? Então, os colegas, vocês não estão querendo... Eleição passou, todo mundo, o procurador-geral de todos, o presidente da associação é de todos. Né? E a gente tem que caminhar, fazer o papel, desenvolver. Né? Quanto mais forte nossa eu fico feliz de sentir já isso na gestão de vocês, né? E isso é importante porque em episódios anteriores a gente já tocou no assunto de que a colaboração entre instituições é importante, mas a colaboração interna é mais importante ainda. Nós sabemos as nossas dificuldades, nós sabemos quais são os nossos objetivos como promotor de justiça. Não é porque hoje tem um procurador-geral X ou um presidente da associação Y que a gente vai brigar. A disputa de eleição faz parte, mas o que a gente precisa de fato saber é qual é o nosso propósito como promotor de justiça, como procurador de justiça, e saber qual é o nosso objetivo e trabalhar em conjunto. Eleição passa, mas a instituição fica e a gente tem que sempre trabalhar. A instituição unida consegue dar uma melhor resposta para a sociedade. Porque no momento que fica aquele choque de um querer e talvez ocupar o espaço do outro e por esse objetivo que todo mundo tem o direito de buscar, né? Mas que faça pelas vias, né? Isso é importante. Ética, porque a gente se fortalece e ninguém se vê, porque nós não somos inimigos, nossos inimigos talvez estejam em outro local, né? Isso eu acho importante também para o público externo, porque a gente acabou de passar de um período eleitoral. Às vezes a gente olha as disputas municipais acirradas, a cidade praticamente dividida A ou B, mas terminou a eleição, o município está lá, os problemas estão lá, a pessoa que foi eleita para dirigir aquela cidade, ela vai precisar do apoio de todo mundo. Não é porque o meu candidato não ganhou que eu vou fazer de tudo para que a cidade não dê certo.
pensando pelo lado do cidadão. Eu moro naquela cidade, eu quero o melhor para ela. Do nosso lado, eu sou de uma instituição, eu quero o melhor para a instituição. Porque se a instituição melhorar, ela vai melhorar para mim e para todos. É verdade. Doutora Fátima, a senhora falou aí sobre a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Como é que se dá essa relação entre a Corregedoria Estadual e a Corregedoria do Conselho Nacional? Nós sabemos que o Conselho Nacional ele exerce, né, o controle externo administrativo e financeiro do Ministério Público. E nós, quer dizer, é uma Corregedoria Nacional que trabalha também de orientação nas outras orientação e até pegando também as nossas práticas, né, para que possa disseminar isso a nível e transformar, inclusive, em resoluções, né, determinadas resoluções. Constantemente a gente se reúne no Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, o Corregedor Nacional integra, né, tem um presidente do Conselho dos Corregedores e o Corregedor Nacional ele participa com a gente. Então, eu tenho gostado muito da postura do Fabiano, do doutor Fabiano, que é o Corregedor Nacional, né, e ele sempre está trabalhando em consonância, claro, ele faz o papel dele. Nós já fomos aqui correcionados. Sim. A própria corregedoria. Eu acabei de assumir, já fui correcionada, né, por uma gestão que eu não fiz, mas já fizemos. E fui entrevistada e gostei muito, sim, da postura deles. E eles querem, justamente, que o Ministério Público brasileiro ele tenha as práticas, as mesmas práticas de acordo com as suas realidades, né? Desenvolver projetos, que é isso, porque se você não tiver projeto, plano de gestão, de atuação, você pode, às vezes, se perder. Então, as demandas da sociedade têm que ser estudadas pelo promotor e ver o que mais precisa a gente trabalhar, inclusive no âmbito extrajudicial. Doutora, a senhora falou dessas reuniões entre os corregedores, acho importante, porque assim, por mais que nós sejamos o Ministério Público é nós temos realidades muito diferentes. Né? Então, assim, às vezes uma prática num determinado estado, ou uma exigência num determinado estado, ela não vai se adaptar, não vai se adequar no estado do Maranhão, que por si só já é um estado diverso. Né? Nós temos regiões aqui completamente diferentes da outra, Baixada, com região Tocantina, com região dos Cocais, minha região, muito querida região do Muni, né? Então, aqui mesmo no Maranhão nós temos realidades diversas, né? A senhora lá, enquanto representante da Corregedoria do Maranhão, tem feito esse contraponto nessas reuniões a respeito da nossa realidade aqui, que é diferente de outros estados? Inclusive, na primeira reunião que eu participei, né, agora lá em Gramado, do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, eu vi muita gente colocando vários problemas, porque promotor tem que estar na comarca e tal. Aí eu fiz o seguinte questionamento. O Conselho Nacional tem pensado no Ministério Público que existe hoje nos estados? Conhece a realidade de cada um? O que está fazendo ou o que poderá fazer para que a gente possa, porque nós temos o irmão rico, né? São Paulo, Rio, a questão orçamentária. Então, 2% lá não regula os 2% aqui. Então, o nosso gargalo aqui é o orçamento. Nós temos paridade com o judiciário, assimetria, mas cadê a paridade orçamentária? Onde tem um juiz, tem que ter um promotor. Aliás, sempre fomos em número superior ao de juízes. Mas agora nós estamos vendo uma realidade diferente. Hoje são 37 desembargadores e nós estamos, por enquanto, ainda 31. E nós éramos mais. Eles eram, parece que 24. Aí depois conseguiram chegar a 31 e hoje estão a 37. E tudo indica que poderá aumentar. E o Ministério Público não tem orçamento para acompanhar. E como vamos administrar o Ministério Público? Como vamos exigir que nas comarcas um promotor que atualmente está respondendo por 3, ele pode estar presente em todos. Então tem que haver uma sintonia, uma conexão entre promotores e juízes para conciliar as agendas para que o promotor ele possa se desincumbir em 2 comarcas e em 3. Que nós sabemos também que o
Judiciário passa por isso. E passou há bem pouco tempo. Agora está melhorando que eles nomearam, né, acho que uns 50, Sim, né, uns 60 concurso, juízes, juízes. então, mas ainda tem comarca que não tem, que eles precisam também. Então, nós estamos, graças ao concurso que aí já vai... Hoje nós aprovamos o regulamento no Conselho Superior do Ministério Público, já aprovamos, e eu acredito que agora vai se desencadear e... Doutora Fátima, eu ia perguntar exatamente isso, que apesar da dificuldade financeira, que é notória, foi anunciado que nós vamos ter um concurso. Nós fizemos uma pergunta para o doutor Danilo, que participou aqui recentemente. Essa daí que eu ia falar. Qual seria o perfil dos novos promotores de justiça que irão prestar o concurso e vão ser aprovados, e a senhora vai fazer parte da nomeação deles, se tudo der certo? Mas nós queremos... Qual seria o perfil ideal para isso? Nós queremos um promotor que conheça a sua função e incorpore as suas atribuições, né? Que tenha conhecimento realmente, competência e resolutividade. Um promotor que esteja disposto a saber que vai para a comarca mais distante, sem nenhuma, às vezes não tem uma estrutura adequada até para receber a família do promotor. Eu, quando ingressei no Ministério Público, eu fui para Riachão, não tinha um lugar, uma casa para eu locar, digamos, se eu quisesse morar. Mas eu não ia nem poder, porque meu marido trabalhava aqui. E lá também não tinha as condições, até de creche, não tinha. Então, quer dizer, eu fui morar onde? Conseguiram para mim, eu me lembro, foi o juiz, junto com o prefeito, conseguiram um local para eu morar, na casa de um casal de idosos. E eu grávida, uma mulher grávida. Como é que eu recebi um bebê, levar para casa de um idoso? Eu tive que deixar minha filha com 4 meses aqui. Meu peito estourando de leite, e eu lá chorando, e tendo que me desincumbir da missão, porque eu tive que deixar minha filha, uma de 4 anos e meio, com um bebezinho de 4 meses. Naquela época eram 4 meses. Hoje são 6 meses de licença. Então, quer dizer, não tinha, a gente não tinha condições nem de levar a família. Hoje, graças a Deus, boa parte dos municípios, acho que uma grande parte, já oferece até condições para você. E o promotor tem que residir na comarca. Com o marido, com filho ou sem filho, ele tem que residir. A presença dele como é que ele vai fazer o atendimento ao público? Embora que hoje nós temos a ferramenta da videoconferência, justamente para suprir quando o promotor está respondendo por 2 a 3, claro que ele não vai poder estar presente em todas. Então, isso é para isso. A ferramenta a tecnologia veio para suplementar, para complementar as deficiências até da própria instituição em termos estruturais, né, como nós estamos hoje vivendo. Mas nós esperamos, no futuro breve, que a gente possa... A gente vai ter que criar uma fórmula de nomear todos os promotores, que nós estamos precisando de 80 promotores nas comarcas. E ter substituto. E aí eu até disse para o doutor Danilo, nós temos que estudar aí essa matemática, porque nós não podemos fazer de conta que estamos prestando serviço. O cidadão, ele vai com angústia, ele quer ver, Tem cidadão que chega no nosso gabinete que quer apenas ser ouvido, ele quer desabafar. E nós temos que ter essa perseverança, essa paciência de ouvir e de adotar as medidas. Às vezes não tem, às vezes não é nem para adotar medida nenhuma, mas ele quer desabafar. Sim. Quantas vezes a gente recebe? Não é? Então nós esperamos que em breve a gente possa. E esse entrosamento do Poder Judiciário, dos juízes com os promotores, esse bom relacionamento, é que vai fortalecer, inclusive, as 2 instituições. Sim. E a justiça, e quem vai ganhar com isso é o cidadão. É verdade. Doutora Fátima, entrando agora no assunto da poesia, eu queria saber como foi que a senhora se envolveu com as letras, como começou o seu relacionamento com as letras? Eu desde novinha, desde já ainda pré-adolescente, adolescente, eu já escrevia, né? Eu me lembro que aos 15 anos, 14, 15 anos, eu escrevi uma peça, O Temor do Casamento. Interessante. Olha como eu já refletia naquela época. Mas porque nós que somos assim, que pensamos, que observamos, que geralmente quem escreve observa, né? Então eu via muitas questões de violência,
na minha vizinhança, de pessoas pobres, né? E os casais brigando, e até mesmo aquelas pessoas, porque naquela época também não tinha muita gente rica na cidade, não. Era todo mundo, né? Naquela condição. Dinheiro era o que menos circulava, né? Era mais a troca, né? Quem plantava tomate trocava com uma colher de café, com açúcar. Então, assim é que era que eu via isso. E eu observava, e eu dizia, eu já com 14 anos, 12, 14 anos, eu pensava, meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero ser nunca uma mulher separada. Eu quero construir uma família quando eu crescer. Quer dizer, eu já me preocupava. Eu fiz essa peça, nós representamos essa peça na folha de papel, o Márcio que eu escrevi, que não tinha máquina datilográfica. Naquela época a gente não tinha acesso. Em 80, né? E antes disso, né? Em 87 foi quando eu fui promotora, mas meus 14 anos. Então, e aí nós até se perdeu essa peça. Por quê? Porque não tinha nada para digitar. Eu vim fazer vestibular em São Luís. Essa foi a primeira? Foi a primeira. Na época eu vim estava em Viana. Estava em Viana. Aí eu deixei a peça, porque eu era muito envolvida na igreja também, né? No clube da juventude franciscana. Eu sempre estava envolvida com essa, né? Com essa ideia de São Francisco, né? Da boa obra e tudo. E deixei. Quando eu fui procurar, cadê ninguém mais sabendo quem tinha a peça? Eu acho que sim. Aí foi passando para talvez folha de papel ao máximo se perdeu. Mas eu sempre gostei de fazer poesia. E desde criança eu já me apresentava no teatro que tinha em Viana. Tinha uma senhora, a Anica Ramos, hoje é patrona da Academia Vianense de Letras. E, inclusive, o nosso auditório teatro tem o nome dela. E eu já, com meus 6, 7 anos, já me apresentava no teatro. Então, eu acho que eu fui um pouco... A minha mãe, ela tinha muito essa questão da arte. Ela gostava de cantar, da música, na igreja. E ela gostava de encenar, de declamar. Então, aquele ambiente E aí eu fui escrevendo. Mas eu fui me solidificar como realmente fazendo poesia, foi como promotora de justiça. Eu observo tudo, os sentimentos. Às vezes eu falo de mim, mas eu falo das outras pessoas. Essa entendeu? Era uma pergunta que eu ia fazer. Se o fato de a senhora ser escritora influenciou na sua carreira, mas pelo que a senhora disse, a sua carreira influenciou na escrita. O que é que a senhora disse? Eu acho que houve, assim... O Ministério Público me influenciou muito. Porque essa questão que esse exercício de humanidade que a gente faz no nosso dia a dia do nosso trabalho, faz a gente fazer inúmeras reflexões. E isso aí registrar. Então, eu sempre tive... Eu saía, pensava... Eu podia estar num silêncio que eu já estava aqui escrevendo uma poesia. Então, aí veio. Hoje eu tenho esse livro aqui, Introspecção, né? Que é um livro de poesia. De poesia. Antes eu lancei um livro na área jurídica, né? E esse aqui é o meu Introspecção. E em breve vai sair o livro, outro meu livro de poesia que se chama Intercessão. Então eu não estou... Vendo o livro aqui, nosso público. Doutora Fátima, e nas suas São escritas... poesias que eu dedico aqui, ora eu falo de mim, ora eu registro... como é que se diz, os sentimentos que eu observo, né? E faço também uma parte desse livro aqui, eu dedico à minha mãe, né? Que a minha mãe foi um exemplo, assim como meu pai foi o esteio, né? De todo o legado de meu caráter, foi forjado por eles, né? Da questão da lealdade, da questão da seriedade, do compromisso, tudo que a gente faz. Então, meu pai e minha mãe me conduziu. E a minha mãe eu considerava uma artista, apesar do lar, mas era uma mulher muito cheia de sabedoria. E meu pai também, e nas suas poesias, tem algum tema recorrente, algum assunto, alguma coisa que a senhora goste muito de retratar nessas suas poesias? Eu falo do amor. O amor, né? Quem que vive sem, né? Esse sentimento de amor. O amor nas mais diversas dimensões da vida, né? O amor de amigo, o amor de amantes, o amor, né? De mãe, e até da justiça. Há pouco tempo eu fiz uma poesia sobre a justiça. E eu acho que nessa poesia eu reflito justamente o sentimento de justiça que eu aprendi a partir da minha casa, até chegar a esse sentimento de justiça que eu tenho hoje.
Eu aprendi, porque tudo a gente, dentro de casa, lá na família a gente já aprende a ser justo ou injusto. E é uma coisa assim que eu sempre... Meu pai sempre colocava a gente nesse patamar, e a minha mãe. E aí eu tenho esse livro. Eu já participei de várias antologias. Inclusive essa aqui, Arroz de Planta. Esse Arroz de Planta, que é da antologia da Academia de Matinha, que eu também eu faço parte como membro correspondente. E aqui eu tenho, essa aí é minha... Tem essa poesia aqui, Laço, não sei se dá tempo de eu... Claro. Né? Claro. Tem a poesia aqui, Laço, que eu gosto muito. Pode estar Sentir a tua presença e sempre que te vejo, invade-me uma paz infinita. O laço que une, divino e virtuoso, explosão do calor da chama do amor. Feliz em te ver feliz, fazer-te sempre o bem, amar-te nua e livre, sentir-me mulher também. Aportei no teu paraíso, cheguei para te fazer feliz, a felicidade infinita no teu corpo sem medida. Laço divino unindo dois corações, na superação das intempéries, transformando o amor, que a união fortalece. O laço que une, divino e virtuoso, explosão no calor da chama do amor. E aqui eu tenho essa da justiça, mas está grande, né? Que aqui eu descrevo, vocês podem ter oportunidade. Já fica o convite para a senhora, porque a gente tem um quadro na ANTEM que a gente fala sobre talentos do Ministério Público, né? O Thiago, que está aqui acompanhando, já pode anotar e já fazer o convite. Já temos exatamente, para ela poder recitar mais uma poesia. Doutora Fátima, a gente tem um quadro aqui que chama Além da Alçada, que é um quadro que eu vou lhe fazer umas perguntas mais pessoais, curiosidades mesmo, da Fátima Travassos por trás a mulher que existe antes de ser promotora de justiça, né? Assim, se a senhora pudesse voltar no tempo e conversar com a Fátima que estava ingressando ali no Ministério Público, qual o conselho que a senhora daria para aquela jovem? Continuar sendo amante das letras jurídicas e das letras poéticas. Eu acho que eu seria isso. Eu viveria as letras jurídicas em outra dimensão, já que não... Né? E as letras poéticas, porque eu acho que a poesia, ela oxigena o outro lado, eu digo, do meu cérebro. Sim. Né? Então a gente lida muito também com coisa... Né, com as letras jurídicas, com muita coisa pesada, né, que a gente às vezes se emociona, verdade, né, não tem como a gente às vezes não se envolver, né? Mas a poesia é excelente, me faz assim, me coloca numa outra dimensão, me transporta assim de uma forma transcendental, que eu me renovo. Sim. Eu renovo as minhas forças. E falando da escrita, um livro que a senhora indica, ou que tenha que a senhora goste muito, ou que tenha de alguma forma lhe tocado ao longo da sua vida? A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia sempre foi meu livro de cabeceira. E eu sempre digo, a palavra de Deus é que me fortalece. Então, tudo, a gente que tem esse sentimento divino, de fazer o bem, de promover o bem comum, né? Então, essa palavra que me fortalece no dia a dia. Então, a Bíblia, para mim, olha que eu leio muito. Adoro Gonçalves Dias, Antônio Gonçalves Dias, mas a Bíblia é o primeiro livro sagrado mesmo, é o que todo dia a gente tem que estar, né? Doutora Fátima, e um hobby, fora a escrita, que a gente já sabe, tem algum outro hobby que a senhora utiliza para arejar a mente, para relaxar, quando não está trabalhando? Olha, eu gosto de um hobby, de bater papo, de sair com as amigas, de vez em quando encontro aqui, tomar um vinho,
Caminhar né? na praia. Caminhar na praia, ir à academia. Sim. E viajar é uma coisa boa também, né? Por isso que eu vejo oxigena. que a senhora a é gente. sempre jovem, né? Com a cabeça muito à frente do seu tempo, como sempre. Eu já vejo que esses hobbies Então, contribuem bastante. é isso aí. Tá vendo? Então a gente tem que ser multifacetário. A mulher, ela é mãe, ela é amante, ela é profissional. E tudo que a gente faz, a gente quer fazer bem. A gente quer fazer o melhor, né? A gente quer se doar, porque a gente faz com amor, né? Seja o profissional, seja, né, na amizade. Então, é isso aí que dá sentido à vida da gente, né? Doutora Fátima, foi agradabilíssimo receber a senhora hoje aqui no Além dos Altos. Essa troca, a senhora é uma pessoa muito comunicativa, se expressa muito bem, né? Teve uma vivência muito grande e é uma inspiração, né? Para todos nós, principalmente para nós mulheres, né? Uma referência de liderança dentro do MP, um exemplo, né, de profissional. Então a gente agradece muito, obrigada por vir aqui nos prestigiar, nos brindar com conhecimento e principalmente com a poesia, o Laços ficou perfeita ainda no final. Muito obrigada. O laço, agradece. O laço divino e virtuoso que une, né? Elícia não fez a pergunta clássica. O que é que a senhora achou da experiência do Além dos Altos? Muito. Me tocou bastante o convite de vocês. E aqui a experiência é muito boa, porque aqui a gente consegue ser. A gente é o que é, né? E a gente passa espontaneidade, a gente passa. Como é que se diz? Verdade, né? A gente fala com o coração, com a alma, né? Inclusive, eu vinha para cá e terminei escrevendo aqui no celular que a minha vida é uma coletânea de lutas e muitas vitórias, grandes superações e vários saltos. Eu sigo assim, espontânea, superando os percalços. Feliz hoje por estar aqui, no podcast Além dos Altos. Muito obrigada. Então, que bom, nós agradecemos muito, doutora Fátima. A senhora nos brindou realmente com a sua presença. Nos concedeu um tempo precioso, porque a gente sabe que é muito trabalho, muito trabalhoso, né? Exercer não só procuradora de justiça, mas enquanto corregedora. Né? E pedimos aos nossos ouvintes que deixem seus comentários, compartilhe. Nós estamos no YouTube, estamos também no Spotify. Deixe lá seu comentário, diga se você gostou também das poesias da doutora Fátima. Se quiser saber onde está disponível, doutora, onde nós podemos encontrar o seu livro, acho que é na livraria Amei, né? Amei, né? Na AVL também, em Viana. Pronto, em Viana. Deixe seu comentário e nos acompanhe. Obrigada. Mas chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Além dos Altos. Obrigada a todos e até o próximo.